Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Eu vou fazer a leitura intercalada de alguns versículos para mostrar uma visão panorâmica do que Paulo estava falando com os crentes da cidade de Roma, os crentes romanos. Daí a carta de Paulo aos Romanos. Aconteceu o fato que Paulo destacou dois homens nesse texto que ele vai escrevendo. Ele chama atenção para duas pessoas, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um homem entrou o pecado no mundo. Está certo isso? Por quantos homens entraram o pecado no mundo? Por quantos homens? 50, 30, 1. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado que entrou no mundo, o que aconteceu? Pelo pecado, o que aconteceu? Entrou a morte. Assim também a morte passou a um único homem, a todos os homens. Naquela altura era um único, ele e a esposa. Mas depois, pela ação dele, o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Porque todos. Então, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então diz o apóstolo: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Isso é um versículo da Bíblia, mas olha a amplitude desse versículo, olha a grandeza desse versículo, olha a amplitude desse versículo. Então, portanto, disse Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo, e este homem era, quem era esse homem? Adão. Então, por um homem chamado Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos os homens, isso porque naquele contexto Adão representava a humanidade. Mas a sequência, depois de Adão, seus filhos vieram, os filhos dos seus filhos, gerações e gerações, e isso que aconteceu com Adão, aconteceu em escala nas suas gerações futuras. E se você parar hoje para olhar a humanidade, você vai ver que naturalmente você encontra nos homens hoje, herdeiros de Adão, esta mesma característica do pecado que distanciou Adão da obediência ao propósito de Deus. E se Adão se distanciou do propósito de Deus, a história da Bíblia mostra que os homens se distanciam regularmente da obediência e da submissão a Deus. Por isso que eles precisam de uma solução para essa situação que é trágica para a humanidade. Porque a Bíblia diz que toda humanidade, toda a natureza anseia por um dia de libertação. Então há um anseio por um dia de restauração. Quando a Bíblia fala do ministério de Jesus, diz assim: porque Deus estava em Cristo, Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque o mundo precisava ser o quê? E por que ele precisava ser reconciliado? Porque ele estava desvinculado, desconciliado da relação com o eterno e bendito Criador. Então, por conta da necessidade desta reconciliação, foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra as consequências dessa morte, mas alcance o dom da vida. Por isso que a Bíblia diz: quem crê em mim, Jesus diz, quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, para que haja esse rio de águas vivas nascendo como uma fonte eterna dentro de cada um de nós, é preciso que creiamos em Jesus
conforme diz a Escritura. E nós vamos ver isso hoje ao longo desta leitura. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o que aconteceu? O pecado gerou a morte passou a todos os homens. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso que a Bíblia diz? Então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o ser humano está morto em seus delitos e pecados, ou seja, é a morte espiritual. Por isso que a Bíblia faz uma distinção entre o homem espiritual, que é aquele que alcançou a graça de Deus, e o homem natural, que é aquele que não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas como? Espiritualmente. Se ele não tem uma vivência espiritual, ele não entende a condição de homem espiritual, por isso vive na condição de homem natural. Então o homem natural é aquele que não entende as coisas de Deus, e o homem espiritual é aquele que discerne as coisas de Deus, porque o Espírito, pela palavra, revelou ao seu coração a condição do Espírito, da presença de Deus, do plano de Deus para o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor está à porta e bate, se a gente ouvir e abrir a porta, Ele entra, e a gente então deixa de ser um simples homem natural e passa a ser uma pessoa espiritual, porque o Espírito do Senhor entrou na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais, né? Comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é o Espírito de Deus que comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque abrimos a nossa vida e recebemos o Senhor como aquele que da parte de Deus nos reconcilia com Ele. Tanto que é assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o mundo reconciliado, que sou eu, você, a igreja, aqueles que se reconciliaram através de Cristo, diz a Bíblia que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Por isso que Ele nos manda ir até os confins da terra, levando o quê? A palavra da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando, e Cristo está em nós para ampliar esta reconciliação até os confins da terra. Somos, pois, pessoas que levam a reconciliação de Deus a cada coração até os confins da terra, para que todos possam vencer a condenação da morte e experimentar a bênção da vida que o Senhor produz no nosso coração, quando cremos em Jesus, conforme diz a Escritura, para que rios de águas vivas fluam do nosso interior. Faz sentido? Vamos, veja agora o verso 12. Por um homem, Adão entrou o pecado no mundo, e assim, agora veja o verso 18. Agora veja o que aconteceu. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, se por uma ofensa houve a condenação, por um ato de justiça veio o quê? A graça sobre quem? Sobre todos os homens, porque a morte não passou a todos os homens. Então, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os. Então, onde houve morte derramada, houve também graça derramada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você está vendo que, como consequência adâmica, nós herdamos a morte. Mas como consequência da justiça divina, nós herdamos pela graça, nós herdamos a justificação para a vida, ou a justificação que produz se produz a vida para quem estava morto em seus delitos e pecados. Então vamos ver aí o verso seguinte, assim como por uma só ofensa veio o juízo, assim também por um ato de justiça veio a graça que perdoa, liberta, transforma e resgata aquilo que estava perdido. Porque o que diz a Bíblia? Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É essa ação de busca que a Bíblia chama de uma tão grande salvação.
Porque a palavra salvação na Bíblia significa resgate. Então diz a Bíblia, Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido. Pela ofensa de Adão, pela prática de Adão, o homem perdeu-se, gerou dentro dele a morte, o pecado gera a morte. Então ele morreu, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio resgatar da morte para a vida. É isso que Paulo está escrevendo aos Romanos. É isso que nós temos que entender que é o Evangelho. É esse resgate de Deus em Cristo Jesus para superar a condição da morte gerada pela rebeldia de Adão, trazendo-nos para a reconciliação com Ele em Cristo Jesus. Mas o texto é lindíssimo, por isso que eu vou ampliar um pouco mais. Leia agora o verso 17, volta um versículo para trás. Se pela ofensa de um, e se por meio de um só reinou a morte, não foi pela ofensa de um? Não foi por um só, pelo pecado de um, que gerou a morte? Então a morte passou a existir. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber. Então Paulo está mostrando Adão de um lado e Paulo está mostrando Jesus de outro lado. Se pelo lado de Adão a morte entrou pela desobediência e rebeldia, e a morte e o pecado, entrou o pecado e o pecado gerou a morte, pelo lado de Jesus entra a graça de Deus, realiza a justiça de Deus, elimina a condenação da morte e resgata da morte para a. Então Jesus é aquele que nos resgata da morte para a vida. É lindo o raciocínio de Paulo, né? Raciocínio do apóstolo, raciocínio que lhe foi dado pelo Senhor. Veja agora, vou caminhar um pouquinho mais. Veja agora o verso 19. Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, presta atenção, pela desobediência de um só homem, quem era? Quem era esse homem? Então, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Ele introduziu o pecado na raça, na humanidade, na sua geração. Então, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justificados, justos. Olha que texto, só esse texto já dá para você ter uma ideia da essência do Evangelho. Só para esse texto já dá para você testemunhar da fé. Então, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um. Um é quem aí? Quem é esse um? Jesus. Então, pela desobediência adâmica, a condenação. Pela graça e obediência de Jesus, a justificação. Então Paulo está falando desses dois, para a gente fazer uma coisa simples aqui agora, só para ilustrar. Suponha que eu tenha aqui, será que eu arranjo 2 voluntários, para ficar mais visível? Eu vou contar até 150, quem se dispuser a cooperar, pode ser homem, pode ser mulher, porque a mulher é geralmente mais corajosa, né? Islã, aí, 2. Esse é um teatro, né? Você fica daí, Islã, e você fica daqui. Muito bem, vamos dizer que o Islã representa o Adão. E vamos dizer, me ajude aqui que deu um branco. Patrick. Rapaz, tanto tempo junto, né? Patrick, ele representa Jesus. Então, por um homem, entrou o pecado no mundo. Está aqui o mundo. Por um homem, entrou a graça e a justiça de Deus e entrou para dentro do mundo. Então, no mundo existe uma herança adâmica, e no mundo existe um cuidado, uma atenção especial de Deus
neutralizando a condenação que havia nesse homem. Este, por sua instrumentalidade, entrou o pecado no mundo. Esse, por sua instrumentalidade, entrou a justiça, a graça e a reconciliação. Então, vocês estão prestando atenção que é sempre pelo homem que entra alguma coisa boa ou ruim na sociedade? É sempre pela instrumentalidade do homem que entra alguma coisa boa, eticamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, ou é pelo outro homem que entra alguma coisa. Então, o que entra pelo velho Adão é bom ou é ruim? O que entra pelo novo Adão, que a Bíblia chama Jesus de um novo Adão, ou seja, aquele era só uma figura do homem, aqui é uma figura do homem. Só que Adão significa homem. Então, Adão, o homem que desobedeceu, gerou a morte, pecado que gera a morte. Jesus, o homem que obedeceu, então a sua obediência gera o cumprimento da justiça e o derramamento da graça entra. Então, com qual homem você se identifica? Com Adão? Ou você se identifica com Jesus? Vou te dar 1h30 para refletir e pensar. Cumprindo aquilo que Paulo disse aos Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e depois beba deste cálice. Olha, muitas vezes a figura de Adão está presente na sociedade. Através dele continuam acontecendo desobediências, continua acontecendo rebeldia, continua acontecendo egoísmo, continua acontecendo, ele deixa Deus de lado e segue a orientação satânica, não é assim? Mas também todo dia acontece a intervenção de Deus na vida de uma pessoa, acontece a intervenção de Deus no coração do homem, na mente do homem, acontece a graça de Deus se manifestando numa vida, perdoando, restaurando, curando, libertando. Então, com quem você se identifica na sua prática diária, no dia a dia da sua vida? Se você olhasse para o portal da sua vida, diz assim: rapaz, eu sou mais Adão do que Jesus, porque por mim trafega muito mais coisa ruim, sentimento ruim, palavra ruim, desclassificadora, né? Feridora, magoadora, e por mim trafega muito mais coisas de Jesus: benignidade, bondade, né? Perdão, salvação, restauração, cura. Com quem você se identifica à luz do texto bíblico? Com Adão no seu dia a dia? Você é mais adâmico ou você é mais espiritual, crístico? É importante a gente fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque a gente vai perceber que o cristianismo só vai ser verdadeiro na sociedade, vai ser verdadeiro na família, vai ser verdadeiro na igreja, se o membro da igreja estiver identificado com esta figura, Cristo. E através desta figura, Deus derrama espírito de reconciliação, Deus derrama espírito de cura, Deus derrama espírito de transformação, Deus derrama salvação, restauração, resgate. Mas se o homem está identificado daqui, o que vai acontecer? Derrama rebeldia, desobediência, egoísmo, e assim sucessivamente. Então nossa igreja será tão poderosa quanto for a nossa identificação, ou com Cristo, ou com o velho Adão. Por isso que a Bíblia vai nos mostrando o que Paulo ensinou aos romanos. Olha, gente, por um homem entrou a ofensa tem consequências, a ofensa mata, gera morte, cria inimizade, cria confusão, cria fofoca, cria não sei o quê. A graça cria salvação, redenção, restauração, transformação de vida. Então Paulo queria que os romanos fossem mais o velho Adão
Ou Paulo queria que eles entendessem Cristo e deixassem o velho Adão e assumissem a novidade de vida que há em Cristo? Com certeza Paulo queria essa posição. Concorda comigo? Então vai e não peques mais, Adão. Vai e continua abençoando a sua comunidade com a bênção de Deus. Meus irmãos, é muito sutil isso, mas se a gente olhar no espelho, e eu sugiro que a gente faça isso, eu tenho que fazer, você, todos nós, vamos olhar no espelho e vamos pensar assim: o que transita dentro de mim e através de mim para abençoar o mundo, a sociedade, a comunidade, a igreja, a família, os amigos? O que transita dentro de mim? Olha no espelho e diz: o que transita? É mais de Cristo? Por isso que o hino que eu gosto muito é: mais de Cristo quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de ti mesmo, ó Salvador. Então que seja essa a nossa percepção desta mensagem paulina, né? Deixa eu dar para vocês aqui agora uma conclusão. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os versos 21 e 22. Primeira carta aos Coríntios 15, 21 e 22. 15 e 21. Isso é a síntese. Paulo estava falando aos romanos. Mas veja como o pensamento de Paulo, ele é amplo, ele permeia a sua obra teológica todinha. Assim, ele está agora falando aos crentes de Corinto: visto que a morte veio por um, também por um homem veio a ressurreição dos... Percebe aí a síntese? A morte veio por um homem, Adão, e a ressurreição, a vida veio pela ressurreição dos mortos. Então veja só agora o verso seguinte, verso 21, 22. Olha só: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em... Não há nada mais claro que isso na Escritura, concorda? Portanto, se você se identifica com Adão, você é um agente de morte, de destruição, de maldade, malignidade. Mas se você se identifica com Cristo, se o Espírito de Deus preenche o seu coração, então as bênçãos do Senhor, as bênçãos do céu são derramadas como resposta da sua manifestação cristã, não é? Por isso que a Bíblia ensina assim, você tem que se desvestir do velho homem, desvestir do velho homem e vestir-se do novo homem. O que significa isso? Tirar as vestiduras adâmicas e colocar as vestiduras crísticas, vamos chamar assim, do Cristo de Deus, do qual nosso corpo é templo e habitação. Quando Jesus organizou a igreja, ele disse: eu quero organizar a igreja como meu corpo, do qual vai sair a graça, a reconciliação, a misericórdia. Eu não quero organizar a minha igreja como o corpo de Adão, de onde saiu a desobediência e a morte. Eu quero organizar a minha igreja como corpo do qual vai sair vida e vida em abundância. Faz sentido? Né? Então, veja agora, só para encerrar, mais um pedacinho aqui. O 1 Coríntios 15, 45 a 49. Mesma carta, 45 a 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então há uma diferença entre o velho Adão, alma vivente, que todos nós fomos, e há uma diferença entre o novo Adão, porém, que é um espírito vivificante. Por isso que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e não filhos de Adão. De Adão nós somos descendência. Nossa paternidade não é adâmica, nossa paternidade é divina. Nascemos do alto, não da carne nem do sangue, como se fora de Adão descendência, mas nascemos
do alto, do Espírito. Faz sentido, gente? Né? Então, o segredo, a certeza da nossa vitória está em sermos firmados em Cristo Jesus, e não na nossa condição carnal de homem natural ou adâmico. O homem natural não conhece as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Se você age como um homem natural, pode ter certeza que está navegando o oceano da morte, da destruição. Mas se você navega no Espírito, está navegando no mar que vai te levar à vida, e à vida eterna, abundante.